Oi gente, bora falar de geografia? Na aula de hoje nós vamos falar sobre mais um assunto de geografia. E eu não sou vidente, mas eu tô sabendo que você não se inscreveu nesse canal ainda? Pois se inscreve agora. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E não sai daqui sem deixar o like para ser professor, tá certo? Bora comigo para mais essa aula, minha gente! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tecnologia e trabalho no setor secundário. Isso porque nós já vimos em uma outra aula o setor primário e as principais atividades desenvolvidas no setor primário: pecuária, agricultura e extrativismo. Agora nós vamos nos concentrarmos em tipos de atividades que são desenvolvidas no setor primário, quais são as principais características desse setor e também qual é a relação que nós, seres humanos, temos com a natureza a partir deste setor secundário. Uma moto para começar a nossa aula. Eu vou começar a fazer dança porque as motos e os carros são trilhas sonoras. Olha que lindo! Nossa, mais uma vez estamos aqui. O setor secundário transforma a matéria-prima em produtos que serão utilizados aí por diversas fábricas e indústrias. E a matéria-prima nada mais é do que aquilo que é extraído da natureza e pode ser transformado, manipulado, enfim. E aí, minha gente, isso pode acontecer de três maneiras. Tanto na extração dos minérios, para a fabricação, por exemplo, de ferro, aço, como também nos vegetais, para a fabricação de cosméticos, já falei isso em outra aula, e também a animal, como por exemplo, a fabricação de comidas, a sardinha em lata, né? Sardinha em lata. Tem que extrair a sardinha do oceano. São três formas que nós podemos retirar da natureza, que serão as matérias-primas transformadas nas indústrias do setor secundário. Mas essa transformação no setor secundário pode acontecer de três formas e durante a história da humanidade, essas formas de produção e fabricação sofreram muitas mudanças e transformações. Primeiro que você tem que saber que nem sempre existiram indústrias, nem sempre o homem fabricou produtos em grandes quantidades. Isso era feito em trabalhos manuais, em que a própria pessoa desenvolvia o seu próprio ofício. E é claro que eu estou falando do artesanato. A primeira forma de manipulação, fabricação de produtos e objetos veio do artesão. Eram pessoas que fabricavam esses produtos de maneira solitária. Então, normalmente, ou era ele e o próprio filho que faziam os produtos, que fabricavam os objetos e os móveis. Era ele sozinho para fazer todas as etapas da produção desse objeto, desse utensílio. Com o tempo, nós teremos um outro tipo de fabricação de produtos, que é a manufatura. Então, trabalho manual ainda, porém ele é dividido para mais pessoas. Então, para fabricar um objeto, eu posso ter mais pessoas trabalhando comigo. Observe aí a manufatura, que neste caso é a produção do açúcar. Então, você tem escravos fazendo a moenda da cana. Temos aí a cana, alguns escravos colocando aí nessa moenda para moer a cana e então retirar o suco. E esse é um trabalho manual. Cada um tem a função. 2 escravos fazem essa tração aí, esta força para poder espremer a cana, e outros 2 escravos espremem ali e colocam nesse equipamento aí para fazer a cana ser espremida. Veja que nesse processo aí da manufatura, da produção do açúcar, você tem 4 pessoas para fazer o trabalho. Então já é diferente do artesanato, onde você tem aí um processo mais demorado. Aqui, com certeza, isso já facilitou um pouco o trabalho na produção do açúcar, porque tem mais pessoas trabalhando. E a terceira forma de fabricação, produção no setor secundário são as indústrias. E claro, minha gente, desde quando elas surgiram, ainda lá na Inglaterra, nos anos de 1850, elas só evoluíram e se desenvolveram em diferentes tipos de indústrias que nós vamos conhecer também. E aqui nós vamos conhecer 3 desses tipos de indústrias que a gente já falou um pouquinho, mas eu quero relembrar aqui com vocês. O primeiro tipo de indústria é a indústria pesada, então é onde é fabricado, manipulado ali o ferro, o aço e grandes produções de máquinas grandiosas e equipamentos que precisam ser transformados antes de passar para outros tipos de indústria. As indústrias de bens de consumo se dividem em 2 grupos, os duráveis e os não duráveis. Por exemplo, nessa foto aí você tem uma indústria de bens de consumo não durável. Por quê? Porque parece a produção de leite, fabricação do leite.
E você sabe, leite tem prazo de validade. Só para lembrar, por exemplo, uma indústria de bens de consumo duráveis são as indústrias de fabricação de eletrodomésticos, de automóveis, que duram muito mais tempo do que, por exemplo, uma caixinha de leite, uma caixinha de suco. E um terceiro tipo de indústria é a indústria de ponta, de alta tecnologia, onde são fabricadas, por exemplo, aviões, navios, robôs, tecnologias super avançadas, que vão desenvolvendo ainda mais, que servirão para nós no nosso dia a dia ou no futuro muito próximo. Então até aqui você já conheceu aí esses 3 diferentes tipos de indústrias que estão presentes no nosso dia a dia, mas como será que a indústria surgiu no nosso mundo, no nosso dia a dia? Bom, minha gente, nós vamos falar sobre a indústria ontem, a indústria do passado. Como eu disse no começo dessa aula, nem sempre existiu indústria. A indústria, como nós conhecemos mais ou menos hoje, ela surgiu na Inglaterra nos anos de 1850. Era o país mais rico do mundo, um país que tinha vários parceiros por todos os lugares. E como ela tinha muito dinheiro, passou então a investir em desenvolvimento de tecnologias e de indústrias. E assim surgiram as indústrias inglesas. Quando as indústrias surgiram, muitas pessoas então procuraram empregos nelas, porque era uma demanda muito grande. A produção era em grandes quantidades. Então não se fabricava mais um par de sapato, se fabricavam milhares de pares de sapato. E para fabricar milhares de pares de sapato, era necessário muitas pessoas para trabalhar nesses espaços. Na época, a Inglaterra decidiu contratar mais pessoas para as fábricas. Foi assim que as mulheres começaram a ocupar espaços públicos e a trabalhar nessas empresas, nessas fábricas. E ainda assim, mais indústria, mais fábricas. E isso fez com que até crianças fossem trabalhar nas indústrias. As crianças fizeram trabalhos, muitas crianças sofreram com isso, trabalhavam muitas horas seguidas. Aliás, tá aí uma das dificuldades, porque no começo não existiam direitos trabalhistas. As pessoas trabalhavam longas horas de jornada de trabalho, 18 horas, 16 horas, sem descanso. Outra coisa que não existiam eram os equipamentos de segurança. Por isso, muitas pessoas tiveram acidentes de trabalho. E isso numa época em que não existia esses direitos. E assim, minha gente, não daria para trabalhar tantas horas seguidas e receber baixos salários, que era um outro problema. E aí os operários vão começar a se organizar, lutando por mais direitos para tentar trazer mais melhorias nas condições de seus trabalhos. E aí, minha gente, as indústrias vão começar a se espalhar pelo mundo, cada uma vai se desenvolver e nós vamos ver que elas vão passar por diferentes transformações ao longo da história. E essa não foi uma luta fácil não. Ao longo da história, muitos operários precisarão enfrentar os seus patrões para poder conseguir um emprego de qualidade, cargas horárias de trabalhos flexíveis, que tenham um horário de início, meio e fim, que não seja uma longa jornada de trabalho. Mas, sem dúvida, essa transformação das conquistas dos direitos trouxe garantias e segurança para as pessoas, como, por exemplo, os equipamentos de segurança que surgiram, os acidentes de trabalho diminuíram cada vez mais, as crianças não estão mais trabalhando nessas fábricas e assim a produção continua acontecendo. É claro que também aconteceu aí um investimento em máquinas, diminuindo a participação de pessoas nas indústrias. E como nem tudo são as mil maravilhas, temos uma relação aí das indústrias com o meio ambiente que você já sabe muito bem. As indústrias, as grandes indústrias, poluem o meio ambiente com os gases que são lançados na atmosfera. E não só isso, acabam contaminando também as águas dos rios quando os seus recursos que foram ali sendo deixados, os resíduos, não são tratados. Então isso acaba criando ao longo da história uma poluição no meio ambiente e as indústrias acabam contribuindo para a degradação do planeta de uma maneira geral. Então é preciso produzir, mas nós também precisamos aprender a como produzir de uma maneira mais sustentável. Minha gente, isso é possível. É possível que as indústrias produzam em grandes quantidades seus produtos de uma maneira mais sustentável. Uma das estratégias é tratar os resíduos que vão sendo acumulados. Isso pode ser feito por diversos tratamentos, procedimentos químicos, utilizando substâncias que vão diminuir ou não vão afetar quando chegar nos rios, ou então reaproveitando esses resíduos. Uma outra maneira de reaproveitá-los é reciclando. Nós sabemos que a reciclagem contribui muito para que isso diminua essa poluição, criando novos utensílios a partir da reciclagem. Então são só algumas estratégias. É possível mudar a nossa lógica e contribuir sim para um planeta melhor?
desde que a gente faça algumas mudanças na maneira de produzir no setor secundário. É isso, minha gente. Eu espero que você tenha percebido aí como que se dá a relação dos seres humanos com a tecnologia e também da relação desta produção com a natureza. Sim, é possível produzir sem afetar tanto o meio ambiente. Basta cada vez mais encontrarmos soluções tecnológicas mais sustentáveis, pensando sempre, é claro, no meio ambiente estar saudável. É isso, gente, nós vamos ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, deixa o like aqui pro seu professor para que a gente possa bombar esse conteúdo de geografia também, tá certo? Beijo grande, minha gente, e até a próxima. Tchau!